Bom dia, galera do sétimo ano, bem-vindo a mais uma videoaula nossa, tá ok? Hoje nós vamos falar sobre o segundo conteúdo dessa nossa aula, que é radiciação. Por que eu estou fazendo ela junto com a nossa aula de potenciação? Porque elas têm tudo a ver, nós vamos ver agora. Então vamos lá. Temos um ponto muito importante na matemática que desde o tempo que tínhamos a aula com a titia lá antigamente, bem lá no início da nossa vida acadêmica, ou seja, as turmas mais elementares, já tínhamos acesso e eram conhecidas como prova real. Então observem que uma coisa tão antiga já fazia parte da nossa vida e continua nos ajudando até hoje. Ou seja, hoje nós estamos descobrindo o que vem a ser isso. O que não se tratava mais do que a aplicação de uma operação inversa de qualquer operação matemática. Isso daí é um assunto que a gente já tinha comentado, galera. Toda operação matemática possui um inverso, como por exemplo, a soma e a subtração são operações inversas uma da outra. A multiplicação e a divisão são operações inversas uma da outra. E na última aula nós vimos a potenciação. Consequentemente, por ela ser uma operação matemática, tem que ter uma operação inversa, correto? Visto isso, agora temos a apresentação de mais uma operação matemática, a radiciação, que tem sua importância muito destacada por ser a operação inversa da potenciação. Tranquilo? Então, a radiciação fica definida por encontrar qual número que multiplicada finitas, e olha aqui, ó, e determinadas vezes por si próprio dá aquele valor, da seguinte maneira. Nossa, falando assim por palavras parece que é muito complicado, só que não é. É algo bem simples e, como eu falei, ela anda junto da potenciação, que foi o último conteúdo que nós vimos. Mais precisamente, ela é a operação inversa da potenciação. Então, como é que isso acontece? Olha lá, raiz quadrada de 36, isso daqui que é a minha radiciação, é igual a 6. Por que é igual a 6? Pois 6 vezes 6 é 36. Certo? Segura aí um pouquinho que você já vai entender melhor ainda isso. Raiz cúbica de 125 é igual a 5, pois 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Segura aí. Então vamos ver aqui agora a próxima parte. Agora sim, nessa parte aqui a gente vai identificar os termos, certo? Então observem, raiz cúbica de 27 é igual a 3. Então qual é o nome de cada termo? Ó, quem está dentro da minha raiz é o meu radicando. Quem está lá fora é o meu índice. E, consequentemente, o meu resultado é o que a gente chama de raiz. Então, por que raiz cúbica de 27 é igual a 3? É justamente isso que eu coloquei ao lado. Raiz cúbica de 27 é igual a 3, por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Observe que aqui eu estou multiplicando o mesmo número quantas vezes? Não é 3 vezes? 1, 2, 3. Por que 3 vezes? Esse número vem aleatoriamente? Não, ele nesse momento é dado pelo meu índice, certo? Então voltando lá para cima, ó, raiz cúbica de 125, cubo 3. Então eu tenho que descobrir qual número que multiplicado por si próprio 3 vezes vai dar 125. E aí, galera, qual número é esse? Justamente o 5. Observa aqui do lado, ó. 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. E o mais legal disso tudo, agora vendo por que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Observem isso daqui, ó.
5 vezes 5 vezes 5. Como é que eu escrevi isso daqui lá em forma de potenciação? Não era 5 ao cubo? Lembram? Então, olha só que não é mera coincidência. Isso daqui é matemática. O expoente, ele é exatamente o mesmo que o índice da minha raiz. Tranquilo? Vamos olhar lá de cima. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Por quê? Pois 6 vezes 6 é igual a 36. Beleza, observa aqui, ó. Quantas vezes que eu estou multiplicando 6 por ele próprio? Não é 2 vezes? 6 vezes 6, 1, 2. Como é que eu escrevia isso em forma de potenciação lá atrás? 6 ao quadrado. Observe. Expoente 2. Meu índice quem é? Isso daqui a gente vai ver daqui a pouco. Mas aqui o meu índice, ele também é o 2. Tá ok? Então, por que raiz quadrada de 36 é 6? Porque 6 elevado ao quadrado é 36. Tranquilo? Daí que nós vemos que a potenciação é a operação inversa da radiciação e vice-versa. Tranquilo? Galera, observação importante. O índice 2 é o único que não tem a necessidade de ser escrito sobreposto ao símbolo de raiz. É justamente o que eu tinha falado lá em cima com vocês, no exemplo do raiz de 36. Por que não tinha número nenhum aparecendo acima do símbolo de raiz? Porque esse meu índice era 2. E a observação deixa isso bem claro, que o índice 2 é o único. Tá ok, galera? Qualquer número diferente de 2, eu sou obrigado a colocar ele no lugar do índice. Tranquilo? Então, mais exemplos, ó. Raiz quadrada de 2. Observe que o 2 não aparece como índice. Tranquilo? Então, é justamente o uso da minha observação. Por que raiz quadrada de 2, de 4, desculpa, é 2? Porque 2 vezes 2 é 4. Ó, mais uma vez. 2 vezes 2, como é que eu escrevia lá na minha forma de potenciação? Não era 2 ao quadrado? Observe o meu expoente e observe o meu índice, que quando não aparece nada é 2. Lembrando aqui, ó, da observação. Tá ok? Então, por isso que raiz quadrada de 4, é 2. Porque 2 ao quadrado é 4. Tranquilo? Mais um exemplo, ó. Raiz cúbica de 1 é igual a 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Escrevendo isso daqui em forma de potenciação, como é que ficava? Não era 1 ao cubo? Então pronto, ó. Expoente, olha o meu índice. Logo, por que raiz cúbica de 1 é igual a 1? Porque 1 elevado ao cubo é igual a 1. Tranquilo? Se tiverem dúvida, vão mandando lá no Classroom, hein? Não deixe passar, por favor. Agora, mais uma partezinha de como ler corretamente as radiciações. Índice 2. Lemos raiz quadrada de um determinado número. Lembrando que quando o índice for 2, ele não precisa aparecer. Tranquilo? Essa é a minha observação. Olha ela dando as caras de novo. Então, ó, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Como é que a gente lê isso? Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Tranquilo? Vou colocar aqui no cantinho. Por que raiz quadrada de 16 é 4? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. Tranquilo? Mais uma vez, agora com índice 3. Lemos raiz cúbica de determinado número. Então, nós temos aqui, ó, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Como é que a gente lê? Raiz cúbica de 8 é igual a 2.
Novamente vou colocar aqui no cantinho. Por que que raiz cúbica de 8 é igual a 2? Porque 2 elevado a 3, ou seja, 2 ao cubo, lembrem-se lá da maneira formal, é igual a 8. Por causa disso que isso é verdade. Tranquilo? Pessoal, por favor, não fiquem com dúvidas, mandem suas perguntas, mandem os questionamentos, qualquer coisa que não entenderem, tranquilo? E aí, para a gente continuar nossas aulas, exercício para casa, para vocês praticarem. Então, página 27, números 2, 3 e 4, página 28, número 5, página 29, número 8. Essas 3 primeiras páginas são somente sobre potenciação, que foi a matéria da nossa videoaula anterior. E página 32 toda, tá ok? Para fazer todos os exercícios. E página 33, 9 e 10. Essas 2 páginas são somente sobre radiciação, ou seja, o conteúdo dessa videoaula. Tranquilo, pessoal? Espero que todos tenham entendido, espero que tenha ficado o mais explicado possível e aguardo vocês para uma próxima videoaula. Um abraço a todos.